Você já parou para pensar em como viver sozinha por muitos anos pode transformar a sua forma de enxergar o mundo? Seja por decisão própria ou por circunstâncias da vida, passar um longo período sem um relacionamento afetivo modifica não só o modo como lidamos com nós mesmas, mas também a maneira como interagimos com os outros. Algumas dessas mudanças são libertadoras, trazem força, clareza e firmeza emocional. Outras, por outro lado, dificultam a construção de novos vínculos, mesmo quando sentimos que chegou a hora de tentar outra vez. Será que a independência adquirida ao longo dos anos é uma aliada ou um obstáculo nos relacionamentos? E por que, às vezes, mesmo desejando companhia, sentimos que é complicado encaixar alguém na nossa vida? A resposta pode estar nos hábitos sutis que construímos com o tempo. A liberdade de ser quem somos é preciosa, mas também pode erguer muros onde antes havia pontes. Vamos explorar isso juntas e, ao final, entender como preservar o melhor dessa autonomia sem fechar as portas para novas possibilidades. Ao viver sozinha por muito tempo, você se acostuma a decidir tudo sozinha, a montar sua rotina de acordo com seus gostos e a resolver os próprios desafios com coragem. Esse crescimento pessoal é valioso. Ele constrói uma base sólida de autoconfiança. Mas, com o tempo, essa mesma estrutura pode se tornar rígida. Quando outra pessoa entra em cena, a ideia de ter que dividir espaço, negociar horários ou ceder em pequenas decisões pode parecer mais uma invasão do que uma parceria. Um exemplo claro disso é o da Lúcia, de 67 anos. Solteira há mais de 20, ela construiu uma rotina tão meticulosa que qualquer tentativa de incluir alguém parecia uma ameaça à sua ordem. Sua amiga Teresa, também na terceira idade, lidava com a vida de forma diferente. Autônoma, sim, mas sempre disposta a fazer pequenos ajustes se alguém especial aparecesse. Enquanto uma se blindava contra mudanças, a outra cultivava espaço para acolher o novo. Ser independente é uma virtude admirável. Mas, se não houver flexibilidade, pode virar uma barreira emocional. Relacionamentos saudáveis exigem equilíbrio, a capacidade de manter sua essência, ao mesmo tempo em que permite que outra pessoa se aproxime com leveza. Viver sozinha por escolha é lindo, mas estar aberta para somar, quando isso fizer sentido, também pode ser profundamente transformador. Quando você encontra equilíbrio entre independência e conexão, não perde a sua identidade, apenas cresce ao lado de quem soma. Mas existe outro desafio que muitas mulheres enfrentam após anos sozinhas: a dificuldade de se abrir emocionalmente. Quanto mais tempo se passa sem um relacionamento afetivo, mais comum se torna lidar com tudo sozinha: sentimentos, angústias, alegrias e incertezas. Sem alguém que pergunte como foi o dia, que escute de verdade ou que ofereça apoio nos momentos delicados, criamos uma forma silenciosa de proteção. Com o tempo, essa proteção vira resistência, e expressar vulnerabilidade começa a parecer estranho, até desconfortável. Compartilhar emoções é algo que se aprende com o tempo. Em um relacionamento saudável, há espaço para dividir medos, pedir ajuda e mostrar o lado mais sensível. Mas quando se está só por muito tempo, esse exercício deixa de ser natural. Algumas frases simples, como "senti sua falta" ou "preciso de você agora", podem parecer difíceis demais de dizer. Em certos casos, a pessoa até se convence de que não precisa mais desse tipo de vínculo, quando, na verdade, só está desacostumada. Mesmo as mais fortes e decididas carregam dentro de si o desejo por afeto genuíno. Mas permitir que alguém veja esse lado requer coragem. E coragem, aqui, não é ausência de medo, é a disposição de correr o risco emocional de ser vista por inteiro. Porque quanto mais evitamos mostrar o que sentimos, mais difícil se torna criar um laço profundo com alguém. Pense em duas mulheres que passaram muitos anos solteiras. A primeira, embora cautelosa, ainda se permite dividir pensamentos e emoções, mesmo com certo receio no início. A segunda criou uma barreira invisível, aprendeu a calar tudo dentro de si e não consegue mais expressar o que sente. Qual delas você acredita que encontrará mais facilidade para viver uma relação sincera? Não se trata de forçar conexões com qualquer um. Trata-se de perceber que, se você deseja um vínculo mais profundo,
precisará se permitir ser vista como realmente é. Vulnerabilidade não enfraquece. Pelo contrário, é ela que dá profundidade às relações e faz com que alguém enxergue quem você é de verdade. E quanto mais você exercita isso, mais leve e natural se torna. Com o passar dos anos, viver sozinha cria uma rotina tão ajustada ao seu jeito que, quando surge a possibilidade de um relacionamento, adaptar-se pode parecer uma tarefa difícil, às vezes até indesejada. Em uma convivência a dois, é natural que existam ajustes, horários que se cruzam, hábitos que se alinham, e planos que precisam de consenso. Mas quando se está só há muito tempo, não há necessidade de consultar ninguém. Você come o que quiser, dorme no seu tempo, organiza a casa do seu jeito e preenche os dias conforme sua própria vontade. Essa liberdade, embora prazerosa, também pode moldar uma rigidez silenciosa. Sem perceber, nos tornamos menos dispostas a ceder, a abrir espaço, a permitir que outra pessoa traga novidades à nossa rotina. Até os detalhes mais simples, como o lugar do sofá, o horário do café ou o que ver na televisão, passam a ter um padrão tão consolidado que qualquer mudança soa como uma intromissão. E quando isso acontece, o relacionamento deixa de ser visto como uma possibilidade de troca e passa a parecer um incômodo. Algumas mulheres chegam ao ponto de enxergar a presença de alguém como um risco à harmonia que construíram com tanto cuidado. Mas esse pensamento, embora compreensível, pode impedir algo bom de florescer. Claro que não se trata de abandonar sua rotina ou deixar de ser quem você é. Ter uma identidade forte, cultivada com o tempo, é uma das maiores riquezas da vida independente. Mas é importante lembrar que toda conexão exige alguma maleabilidade. Um coração que não se permite dobrar, por menor que seja a curva, dificilmente cria laços duradouros. Imagine duas mulheres, ambas vivendo sozinhas há anos. Uma mantém sua rotina firme, mas permanece aberta para ajustar detalhes quando alguém especial aparece. A outra se tornou tão inflexível que qualquer tentativa de mudança parece uma ameaça. Qual delas você acha que terá mais facilidade em sustentar uma relação saudável? O segredo está no meio-termo, manter o que te faz bem, sem fechar a porta para novas experiências. As práticas que você construiu ao longo do tempo devem servir como alicerce, não como muro. Porque quando há disposição para compartilhar, você não perde liberdade, você ganha companhia, sem abrir mão de si mesma. Depois de muitos anos sozinha, você passa a conhecer exatamente o que quer, e o que definitivamente não aceita. Essa clareza é fruto do tempo, das experiências passadas e da profunda reflexão sobre o que realmente importa em uma relação. Os limites ficam mais nítidos, os desejos mais definidos. Mas há um lado delicado nisso tudo. Quando os critérios se tornam excessivamente rígidos, podem acabar afastando até quem tem potencial para somar. Lembre-se de como eram os relacionamentos na juventude. Existia mais leveza, mais disposição para descobrir o outro, mais tolerância com as diferenças. Quando se está há muito tempo só, é comum esperar que alguém encaixe perfeitamente no seu modo de viver logo de cara, sem ruídos, sem falhas, sem esforço. A paciência diminui, e pequenos defeitos, que antes passariam despercebidos, viram motivos para desistir. E não se trata apenas das exigências sobre o outro. Muitas vezes, criamos também uma imagem idealizada do que seria o relacionamento perfeito. Conexão emocional imediata, diálogo sem ruídos, química arrebatadora. Mas a realidade é outra. Relações reais exigem dedicação, escuta e vontade de acolher o outro como ele é, imperfeito, assim como nós. É claro que estabelecer padrões saudáveis é fundamental. Saber seu valor e não aceitar menos do que merece é uma conquista valiosa. O problema surge quando esses padrões se transformam em um filtro impossível de ultrapassar. Quando o ideal se torna tão inatingível que ninguém consegue sequer chegar perto, fechamos a porta sem perceber. Imagine duas mulheres, ambas solteiras há anos. Uma tem clareza do que quer, mas entende que amar é também ceder, aprender, construir junto. A outra vive esperando alguém que preencha cada item da sua lista, e, ao menor deslize, se afasta. Qual delas tem mais chance de viver uma relação verdadeira? O amor não mora na perfeição. Ele acontece quando encontramos alguém cujas imperfeições conseguimos acolher,
alguém cuja presença melhora nossos dias. Se você vem se perguntando por que não encontra uma boa companhia, talvez seja a hora de refletir. Estou aberta a uma conexão real ou presa a uma fantasia que nunca se concretiza? Porque, às vezes, a pessoa certa não vem pronta. Ela chega com verdade, e isso basta. Com o tempo, algo curioso acontece. Aquela antiga pressão para estar em um relacionamento começa a desaparecer. A urgência dá lugar à tranquilidade. Após anos sozinha, você aprende a apreciar sua própria companhia, preenche seus dias com atividades que fazem sentido, cultiva amizades verdadeiras e estabelece metas que não dependem de ninguém além de você. E isso, sem dúvida, é uma das grandes conquistas da maturidade. Ao contrário da juventude, quando havia um peso social para encontrar alguém, assentar e seguir o caminho esperado, a fase atual mostra que a felicidade não está necessariamente em dividir a vida com alguém. Ela pode estar na liberdade de fazer escolhas autênticas, no prazer das pequenas rotinas e na leveza de viver no seu ritmo. No entanto, essa autonomia também pode gerar um efeito colateral sutil: a indiferença. Quando a paz de estar só se instala, o retorno ao universo dos relacionamentos pode parecer desnecessário, ou até incômodo. A simples ideia de alterar sua rotina ou de abrir espaço para outra pessoa pode soar como esforço demais. Você começa a pensar: será que vale a pena mexer no que já está funcionando tão bem? E é aí que mora o cuidado. Não há nada de errado em preferir a solitude, desde que isso venha de uma escolha consciente e não de uma fuga disfarçada. Às vezes, sem perceber, criamos barreiras invisíveis, justificando um afastamento afetivo como algo natural, quando, no fundo, existe o desejo silencioso de viver um novo vínculo. Veja o exemplo de duas mulheres que passaram anos solteiras. Uma construiu uma vida plena, mas mantém o coração disponível, aberta à ideia de se conectar com alguém que vale a pena. A outra se fechou tanto em sua zona de conforto que deixou de buscar, mesmo sentindo falta de companhia. Qual delas está mais preparada para acolher uma relação, caso ela apareça? A resposta está em saber diferenciar contentamento genuíno de acomodação emocional. Estar bem sozinha é uma forma de força. Mas permitir-se viver algo novo, quando isso for verdadeiro, é uma forma de coragem. Afinal, a liberdade não se perde quando se ama, ela só muda de forma. Se você vive sozinha há bastante tempo, vale a pena fazer uma pergunta sincera: será que está realmente feliz assim ou apenas se acostumou com esse conforto por medo de se arriscar? Porque o fato é que uma relação saudável não serve para preencher vazios, mas para somar a vida que você já construiu com tanto carinho. E quando o coração permanece disponível, é surpreendente o tipo de conexão que ainda pode surgir, mesmo quando você acha que já viu de tudo. Antes de encerrarmos, pense nas 5 transformações que exploramos até aqui. Alguma delas soou familiar? É provável que, após tanto tempo solteira, você tenha vivido pelo menos algumas dessas mudanças. Muitas são positivas. Trazem crescimento pessoal, sabedoria e autonomia. Outras, porém, podem criar bloqueios sutis, tornando mais difícil permitir que alguém entre. Viver só não é falha, nem precisa de correção. Pelo contrário, algumas das pessoas mais felizes são aquelas que aprenderam a se bastar. Mas, se lá no fundo ainda existir o desejo por companhia, talvez seja o momento de olhar com carinho para certas barreiras emocionais. Será que você construiu muros sem perceber? Será que se fechou tanto em seus hábitos que não há mais espaço para o novo? Será que expectativas rígidas têm impedido você de dar uma chance real ao amor? A boa notícia é que nunca é tarde para transformar isso. Pequenas atitudes fazem toda a diferença. Estar mais aberta a mudanças, praticar a escuta emocional, arriscar uma nova conversa, mesmo que fora da zona de conforto. Cada passo, por menor que pareça, aproxima você do tipo de relação que deseja, se é que ainda deseja. E o mais bonito, nada disso exige que você perca quem você é. A conexão certa jamais anula sua liberdade. Ela apenas acrescenta. Então, se o amor ainda não bateu à sua porta, talvez a pergunta não seja se você ainda serve para um relacionamento, mas se ainda está disposta a se abrir para o que ele pode trazer. Porque quando há espaço,
O afeto chega, e quase sempre, quando menos se espera. Obrigada por estar aqui hoje. Conte nos comentários o que mais tocou você neste vídeo e como pretende aplicar isso no seu dia a dia. Sua participação é especial para nós. E se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo reflexões que acolhem, informam e inspiram. Até a próxima!